O estudo hoje, nós vamos falar sobre o mundo invisível. Ah, mas pastor, isso é uma coisa clara, né? Mas nem todo mundo entende. A Bíblia fala, queridos, que o homem natural não compreende as coisas de Deus. Então você pega as pessoas normais do mundão, pega um professor de biologia, de matemática, uma pessoa, um engenheiro, que nunca foi numa igreja, que não teve contato com o mundo espiritual. Quer dizer, para ele falar em espírito, pensa já no espiritismo, que não tem nada a ver, pensa em outras coisas. Essas pessoas, para elas, as coisas espirituais são loucura. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, abra lá. Olha lá, Paulo já conhece de cor esse texto. Né? 1 Coríntios capítulo 2 diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Olha aí, verso 14, porque parece loucura. Olha aqui, ó. Porque lhe parece loucura. E não pode entendê-las, porque elas se entendem, ou seja, se discernem espiritualmente. As coisas espirituais se discernem como? Espiritualmente. Não adianta falar, olha, eu estou buscando a Deus, Deus me falou. A pessoa ouve isso, quem não está acostumado, fala, esse cara é louco. Né? Eu, às vezes, quando eu me converti, eu ia operar, entrava no banheiro e ficava orando antes de operar, e Deus abençoava as minhas cirurgias. Aí os médicos falavam, esse cara está louco. A gente sabe que ele não está no banheiro, ele deve estar falando com alguém sozinho lá dentro, estava orando. Aí Deus põe a mão na cirurgia, ele falou, nossa, o que está acontecendo? Não está sangrando. O que está acontecendo? Está tudo tão bem. Então o mundo espiritual, ele é real, ele interfere no mundo físico. Só que o homem natural não compreende essas coisas. Mas vocês compreendem, porque vocês buscam a Deus. Então vocês sabem que o mundo invisível ele existe, apesar desses olhos não verem. Não é? Isso é interessante. Por que eu digo isso? Porque Jesus diz que o mundo dele, o reino dele, não é deste mundo visível. Jesus falou isso lá em João, capítulo 17, abra lá. Olha, em João 17, Jesus fala isso. Que o mundo, olha só, que o reino dele, o mundo dele, não é aqui. Olha aqui, João 17, verso 13 diz assim, ó. Jesus falando com Deus, o Pai. João 17, verso 13. Mas agora vou para ti, Jesus falando com o Pai, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Por quê? Porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. O que é isso? Como? A pessoa que se converte a Cristo, embora continue aqui, usando a mesma roupa, as mulheres usando o mesmo blush. Antes eu falava pó de arroz, mas acabou esse negócio de pó de arroz, né? Minha avó usava creme C da Pontes, não existe mais isso, Marlene? Existe? O creme C da Pontes não existe mais, lembra? Ainda existe leite de rosa assim ainda? Vocês não usam mais, mas quer dizer, a carne continua, mas você que se converte entra num novo mundo espiritual. Aí Jesus fala assim, eles não são mais do mundo físico, estão aqui, mas o coração não está mais aqui, o espírito não está mais aqui. Então Jesus fala, eles não são mais do mundo, como eu do mundo não sou, verso 14. Aí Jesus fala, não peço, Pai, que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então o cristão ele tem que continuar nesse mundo. Não é para fugir do mundo. Tem gente que fala assim, agora eu me converti, vou sumir. Agora eu estou na igreja, eu vou ficar protegidinho na igreja. Não quero mais saber dos parentes, dos amigos. Não, agora você tem que ir lá. Agora você tem que ser diferente no seu trabalho. Quando você pega o ônibus com seus vizinhos. Antes você brigava, resmungava, xingava. Agora você toma uma nova atitude. Você tem um novo procedimento de vida. Isso é vida cristã. Isso chama-se Espírito de Cristo. É ter um espírito diferente. Como Jesus era, você passa a ser. Então você não é mais deste mundo. Brigava, não briga mais. Xingava, não xinga mais. Odiava, não odeia mais. Não perdoava, agora perdoa. Antes não levava desaforo para casa, agora você fala, deixa. O cara te dava uma fechada no trânsito, você já ia para a briga. Agora você fala, Deus abençoe. Aí a pessoa fala, nossa, ele mudou. Eu era do mundão, vocês sabem disso, mas eu tomar um café depois dessa. Glória a Deus. Paulo, o único que prega tomando café sou eu aqui, viu?
E eu era do mundão e era um fanfarrão, né? Eu morava num prédio na frente da Santa Casa. Ele conhece onde eu morava, na Boca do Lixo. Aí me converti. Antes eu fazia festa, levava as meninas lá, as enfermeiras. Era uma bagunça, não quero nem lembrar, que a Bíblia fala, não vos lembrei das coisas passadas. Mas o prédio sabia, falou, doutor Lenilton tá pesada. Né? O segundo andar tremia lá. Bem, aí me converti. E eu comecei a andar com a Bíblia embaixo do braço. Glória a Deus. Glória a Deus. Falei, pessoal, não é possível. Esse cara tá com história, não é possível. Aí mudei de vida. Aí no sábado, em vez de as festinhas, agora ia o pessoal da igreja lá. E abençoava todo mundo, e aquilo brilhava. Aí um dia, uma senhora japonesa, Alice, bom, Alice era japonesa, né? Falou assim, doutor Lenilton, no elevador, ela morava no 8º, eu morava no 2º. Doutor Lenilton, o que aconteceu com o senhor? Porque o marido dela era médico comigo, do FANG, né? Da Santa Casa, proctologista. Ela falou assim, escuta Lenilton, o que aconteceu? Eu falei, por que, Alice? Porque agora o senhor mudou. Todo mundo fala aqui no prédio. As meninas que viam bater errado na minha casa, em vez de bater na tua casa, ia bater na minha, acabou tudo aquilo. Eu falei, agora eu sou de Jesus, Alice. Mudou minha vida. Tudo mudou e contei para ela. Levei ela para o grupo familiar, ela se converteu. E levou as menininhas, até as menininhas se converteram. Por causa do testemunho de vida. Não porque você precisa ir para a igreja, senão você vai para o inferno. Nunca falei isso. Mas a pessoa olha e fala, meu Deus, o que aconteceu com esse homem? Tudo mudou. Então, isso aí, ela viu um espírito diferente. Ela viu que não era mais deste mundo. E Jesus não é deste mundo. Olha aqui, ó, verso 16, ele fala, não são do mundo os cristãos, como eu do mundo não sou. E em João capítulo 15, vire aí a página, verso 19, Jesus fala, olha aqui, ó. Para os discípulos, Jesus está falando. Olha só. Você é discípulo do Rubens, viu? João 15, 19, seu discípulo. Ó, se vós fosseis do mundo, Jesus falando para os discípulos, o mundo amaria o que era seu. Olha aí. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Então a turma do mundão não gosta dos cristãos. Pode ver. A pessoa fala, epa, mudou, não é mais dos nossos, tá num outro espírito. Isso é ser de Jesus. Não que você queira que a pessoa se afaste, ela às vezes não te aceita. No início é assim, mas ela vê em você uma diferença da qual ela deseja. E quando a coisa aperta para ela, ela te procura. Olha um texto que me veio em 1 Pedro, capítulo 2, verso 11. Abra lá. Paulo 1 e Paulo 2. Abra lá, os dois Paulos. 1 Pedro 1, 2, 1, desculpa, 2,11. 1 Pedro 2,11. Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Verso 11. Amados, Pedro falando, peço-vos como a peregrinos e forasteiros. Por quê? Porque nós não somos desse mundo, estamos de passagem. Todas as pessoas estão de passagem, mas algumas não sabem para onde vão. Quem? As pessoas do mundão. Elas vivem assim, não. Tudo vai dar certo, se Deus quiser, mas elas não sabem nem quem é Deus. Se Deus quiser, vai estar tudo certo. Elas, ai meu Deus, mas que Deus? Que certeza existe para ela falar, meu Deus? Então eu vou falar, ai Jesus, mas nem sabe quem é Jesus. Aí olha lá, peço-vos como peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Olha no verso 12, tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Quem é gentil? Os que não são de Jesus ainda. Para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observe. Então a pessoa pode falar mal de você na empresa, na firma que você trabalha, na sua família, mas quando aperta o calo, ela fala, vou recorrer lá para minha amiga, meu amigo, a fulana de tal, fulano, porque ele tem segurança no Deus dele. Eu preciso que agora... Eu tinha um amigo na Ford, eu era médico da Ford, para quem não sabe, na década de 80, 90. E esse colega era espírita. Mas ele via que eu era cristão, ficava na dele, eu falava de Jesus para todo mundo.
Mas ele ficava na dele, não quero saber. Um dia a mulher dele pegou um câncer, bravo no osso, um osteosarcoma de coxa direita. Aí ele fechou a porta e falou, Lenilton, me perdoe, eu preciso de você. Eu falei, glória a Deus, o que está acontecendo? Ele falou, minha esposa está com câncer, 32 anos de idade, a esposa dele. Câncer grave, era jogadora de vôlei, jogava não sei o quê, pulava, agora não pode mais nem andar de tanta dor na coxa. Eu falei, bom, querido, foi uma segunda-feira. Ele falou, pior, já está marcada a cirurgia para quinta. Eu falei, por que você não me falou antes? Falou, Lenilton, eu fiz de tudo. Fui na mesa branca, mesa preta, vermelha, verde, tudo, e nada deu certo. Eu falei, bom, meu amigo, não vou falar o nome, que talvez ele esteja me assistindo, né? Eu falei, bom, então você crê que Jesus pode operar na sua mulher? Ele falou, o que você quiser eu faço. Assim. Eu falei, ai, que maravilha. Falei, hoje à noite, segunda-feira, eu dirigi durante 10 anos reunião de oração, irmãos. 10 anos, sem parar. Toda segunda-feira o fogo descia. Aliás, o que falta nessa igreja é reunião de oração. Desculpa. Precisamos ter uma reunião de oração. Como havia na sexta-feira. Onde se dobra o joelho, onde se busca a Deus, onde o Espírito manifesta o seu poder e a sua cura. E eu peguei, então, eu falei para ele, leva a sua esposa hoje à noite na igreja, lá no Rua de Ramos. Tá bom. Chegou lá 8 horas, ele estava lá com a esposa. Eu já tinha começado o culto. E aquele fogo descendo, todo mundo orando, a esposa dele entra assim. Não conseguia nem andar de dor. De tanta dor com câncer na perna. Ele foi entrando, na hora que ele viu os glórias a Deus, ele ficou assim. Nervoso, porque a pessoa não está acostumada. Assusta, né? Quando uma pessoa entra numa igreja de crente e ouve um glória a Deus, ela fala, eu fui a primeira vez, fiquei escandalizado. Falei, nossa, para que falar glória a Deus alto? Porque o católico não fala alto. Ele fica na dele, então ele se assusta. E ele assustou. Aí ele entrou com a esposa, eu pus a mão na esposa dele, correu aquela lágrima, peguei a unção, ungi e falei, você está curada em nome de Jesus. Ela ficou na dela, assistiu o culto abençoada. Eu falei, você pode ir para casa, amanhã você não vai ter mais nada. Amém. E fiquei seguro daquela oração. Segunda-feira, na terça-feira à tarde, 1h30, ele chega na Ford, fecha a porta e fala, Lenilton do céu. Eu falei, o que foi? Minha esposa dormiu como nunca, acabou a dor dela. Está pulando, acabou a dor. Eu fiz o teste, fiz os testes. E agora vai operar na quinta? Eu falei, não vai operar. Mas o doutor Constantino, famoso médico, chefe da Santa Casa, ia operar no Hospital Oswaldo Cruz. Estava tudo certo para operar. Eu falei, não vai operar, ela foi curada. Mas e agora? Eu não posso furar. Eu falei, vai furar. Eu vou pedir uma tomografia. Amanhã de manhã você vai fazer a tomografia. No mesmo hospital que ela vai, entre aspas, que ela iria operar. E foi, levou a esposa. Fez a tomografia. Aí o colega que fez falou, não é possível, não tem tumor, algum erro. Aí chamaram o radiologista francês que por acaso estava dando aula num hospital aqui, nas clínicas. O homem levou lá, pegou uma agulha desse tamanho e furou o osso da moça. Pum, aspirou, fez uma punção. O que saiu? Água. Olha, como é que pode um erro desse? Houve diagnóstico de câncer, foi aquele bafafá, o que fizeram? Suspenderam a cirurgia da mulher. Glória a Deus. Aí foi aquele tumulto na Ford. Aí o doutor Adriano, falecido, que era o chefe geral dos médicos da Alto Latina. Ele veio e falou, quero falar com o doutor Lenilton. Ele era o meu chefe. Eu na época tinha 30 e poucos anos. Ele tinha já 60 e pouco. Me fechou. Falou, Lenilton, que poder é esse? Falei, opa, doutor Adriano, o chefe geral. Eu falei, é Jesus. E preguei para ele. Pum. Aí ele falou, eu quero este poder. Falei, vamos lá, estou te esperando, domingo, na minha igreja, e dei o endereço. Aí no domingo não foi. No outro domingo não foi. Passou um mês, falei, doutor Adriano, você falou que ia. Ele falou, qualquer hora eu vou. Passaram-se 6 meses. Ele está na fila do banco para receber um dinheiro da Ford. Teve um infarto agudo e morreu. Ninguém sabe o dia de amanhã. Ele morreu desejando um poder do mundo invisível que nós desfrutamos, porque Deus é real. João, capítulo 8, 23, abra lá. João 8, 23, Jesus não é deste mundo e o cristão também não. João 8, 23, isso mesmo. Olha o que diz a palavra. Vós sois de baixo, Jesus falando com os fariseus, falando com aqueles homens, e eu sou de cima, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Jesus não é deste mundo. Guardem isso.
Hoje se prega tanto mundo, você tem que ficar rico. Vem para a igreja que você vai dobrar sua firma, vai crescer muito. Deus vai te dar muita bênção, só que Jesus fala, eu não sou deste mundo. Vocês de baixo, eu sou de cima. João 18:36. Pilatos chegou e falou, escuta Jesus, você não é o rei dos judeus? Ué, se salva. Por que a tua nação não te ajuda? Te entregaram a mim? Aí verso 36, João 18:36. Jesus respondeu para Pilatos, o meu reino não é deste mundo. E Jesus não tem nada com este mundo. Quando eu digo mundo, com esse sistema, com esta situação mundial, econômica, cultural, social, educacional, Jesus não tem nada com isso aqui. Olha aqui, ó. Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Tiago 4:4. Olha como é forte agora essa palavra. Em Tiago, capítulo 4, antes de Pedro, que vocês leram agora, verso 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer, pois, portanto, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Mas que forte isso, os pastores não pregam quase, lógico, senão cai o dízimo. Cai o dízimo, é problema. Mas está escrito, 1 João, capítulo 2, nossa pastor, quanta coisa, totalmente avesso ao mundo, 1 João, capítulo 2, abra lá, verso 15, olha quanta coisa forte, isso entristece a carne, mas levanta o espírito. 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, está na Bíblia, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tem gente que troca a igreja para ir no futebol. Tem gente que fala, não, hoje eu não posso perder o último capítulo da novela. Vou contar uma para vocês. Tinha acabado de me converter, 1986. Quem já existia em 86? Ah, vocês estão tudo velhos já, toma banho, tudo velho. Você já existia? Ah, você é velho. E eu estava na igreja, era médico há 3, 4 anos já. Estava lá, me converti em 86, começo do ano, dia 12 de janeiro. Aí em outubro fui operar lá em Pariquera Sul. A Santa Casa manda médicos lá para Pariquera, perto de Registro. Tinha um grande hospital lá. E eu fui chefiar a cirurgia naquela época. Cheguei lá, falei, bom, aqui é a ordem agora, porque quem manda aqui sou eu sou de Jesus. Pessoal, amém, amém, tudo assim. Porque eles queriam operar, então eu tinha que me afinar, né? Senão não deixava ninguém operar, eu que operava tudo. Aí fui para a igreja. Falei, preciso conhecer uma igreja aqui. Eu não era da Assembleia, nunca fui da Assembleia de Deus. Era de uma igreja batista renovada. Fui lá para a Assembleia. Mas eu usava barba. Deixa eu ver que barba que eu usava. Não tem ninguém de barba aqui. Igual meu amigo lá. Igual meu irmão, querido. Ou então meu outro irmão aqui. Estava com uma barba assim. Cheguei na igreja, aqueles terninhos, todo mundo, né? Assembleia de Deus, Madureira, na época. Na hora que eu cheguei de barba, calça jeans, falei, tudo bem, glória a Deus. O diácono falou assim, o senhor não é dessa igreja, né? Eu falei, não, eu sou da Batista. Ah, já vi que o senhor usa barba e nós não usamos. Eu falei, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Mas o senhor venha comigo, o senhor é visitante. Eu falei, eu sou, me convidaram para vir aqui. Eu falei, então o senhor venha, me acompanhe. Aí eu entrei que nem um prisioneiro. Tchá, 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 tchá. Aí o diácono me levou assim, irmão. E aí a igreja tinha mulher de um lado, homem do outro. Eu falei, meu Deus, coques, mas coques a saia grande. E os homens todos de terno, eu falei, meu Deus, eu de agarradinho, a miseta, meu Deus do céu. Médico ainda, entrei com aquela barba, estava no interior, sentei lá na frente como se fosse um presidiário, eu e o diácono, parecia que faltava só o Gema, ele do meu lado. E as igrejas, todo mundo olhando para mim, falei, que vergonha. Mas falei, glória, glória, estou aqui, Jesus, estou aqui, o Senhor está aqui comigo, amém. Aí eu olhei e me veio uma palavra do Espírito para o diácono. Falei, irmão, por que a igreja está meio vazia hoje? Era uma quinta-feira, culto de quinta da Assembleia. Por que a igreja está vazia? Diante dessa luz, ele falou assim, hoje é o último capítulo do Rock Santeiro. A turma não pede. Falei, barba,
Barba não pode, mas o rock santeiro pode. Ai, irmãos, por que eu fui subir no púlpito? Porque o pastor me chamou. Pastor Urias. Falou, temos um médico aqui, venha dar um testemunho. Eu falei, vamos lá. Mudei minha vida, mas nunca perdi um culto por causa de televisão. Nossa, irmãos, a igreja veio para baixo. Então, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Não é proibido a novela, não é proibido, mas o amor muda. A criança gosta de carrinho, a criança gosta de brinquedo. Quando ela fica adulta, ela prefere o celular do que o carrinho. Prefere passear. Então, as coisas mudam. Quando o cristão se converte, ele prefere as coisas do Pai. Porque verso 16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência, o desejo da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não é do Pai, é do mundo. E o mundo passa. As paixões passam. As coisas desse mundo passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Isso é muito forte. Então, amados, Jesus não é deste mundo. O reino de Deus não é daqui. Mas o Velho Testamento fala outra coisa. Fala que Jeová é deste mundo e criou este mundo. E digo mais, pôs o mundo no coração dos homens. Eclesiastes capítulo 3, verso 11. Pastor, já vem com essa história. Eu adoro cutucar a igreja. Eu gosto de discussões boas, saudáveis. Eclesiastes, capítulo 3. Onde é que está esse tal de Eclesiastes? Abre lá em Salmos, passou Provérbios, chega em Eclesiastes. Capítulo 3. Salmo no meio da Bíblia, abriu, vai para Provérbios, em seguida entra em Eclesiastes, capítulo 3, verso 11, diz assim: Jeová tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração dos homens. E aí, Rubens? Sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Interessante, daí eu comecei a estudar, aí vi que no Salmo 24, olha só. Salmo 24, dá ré, cai no Salmo 24. Ai, pastor, estava tão bom o culto até agora. O senhor falando lá da cura, de tudo. Amém. Mas se não tem um chantilly, não tem graça. A pastora Sara veio aqui para ouvir coisas profundas, porque é uma crente antiga do Rio de Janeiro. Até a Anitta já foi orar com ela, não é verdade? Estou mentindo? O filho dela que toca na Anitta. E ela está aqui cheia do Espírito. Que a Anitta se converta, porque o que ela já tem está bom, né? Salmo 24, verso 1. De Jeová é a terra, ou Iavé. Jeová e Iavé é a mesma coisa. Do Jeová ou do Senhor, que o Senhor aqui é Jeová. Você tem que ter a Bíblia que tem a tradução para saber. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, de quem é o mundo? De Jeová. Interessante isso, não? Mas Jesus falou que o reino dele não é deste mundo. Como é que fica, Marlene? Você que também é uma crente antiga, batizada pelo teu irmãozinho que está entre nós. No Salmo 89, verso 11... Olha, abre em cima. Olha que coisa linda. Também sobre o assunto. Salmo 89, 11. Sobre Jeová. Teus são os céus e tua é a terra. O mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. Aí, Rubens, eu vou mais longe. Em Lucas capítulo 4, o diabo chega para Jesus. Agora foi longe demais. O diabo chega para Jesus em Lucas 4. Olha só essa palavra. Verso 5. Jesus, então, tinha acabado de jejuar 40 dias e 40 noites, estava com fome. O diabo começou a tentar a Cristo. Aí o diabo pegou e levou Jesus para um alto monte, verso 5. E o diabo, levando a Cristo para um alto monte, mostrou-lhe, no momento de tempo, todos os reinos do mundo. Então, mostrou a Babilônia, mostrou o Egito, a China, que já existia, o Oriente, mostrou lá Roma, mostrou tudo. E mostrou também o futuro. Numa visão fantástica, mostrou a NASA, os shoppings, o Tamboré. Mostrou tudo, as luzes de neon. Que o crente adora luzes. Fumacinha, então, que maravilha. O crente gosta disso.
Aí mostrou tudo e o diabo disse a Jesus, né? Verso 6, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, a glória do mundo, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Quem entregou se era de Jeová? De quem era o mundo? Salmo 24:1, de Yahvé. Salmo 89:11 confirma isso. Eclesiastes 3 confirma isso. Aí o diabo fala, mas a mim foi entregue e dou a quem quero. Muito sério. Tem mistério nisso. Tem mistério. Aí Jesus falou, não tenho nada a ver contigo, Satanás. Vai-te. Não tentarás o Senhor teu Deus. Fala, irmã querida. Sempre quis saber. Essa figura linguagem de figura, tá? Satanás levou Jesus até o monte. Não, no sentido mesmo de mostrar todo o mundo. Ele fez isso por Jesus? Levou e falou, vem cá, Cristo, levou. Porque Jesus se deixou levar. Não tem problema. Não tem problema. Ah, mas foi em espírito, ótimo. Mas Jesus foi levado. Se foi uma visão, ótimo. Mas Jesus mostrou o mundo, falou, Jesus é teu. Falou, não quero. Jesus rejeitou a concupiscência dos olhos. Jesus rejeitou a comida física. Come, está com fome, Cristo. Jesus faz com que essas pedras se transformem em pães. Aí Jesus na hora, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus rebateu 3 desejos. O querer comer, o querer sentir, o querer ter, que é o ver, e o querer ser, que é o ler. Só lança-te daqui do pico do pináculo do templo, e os teus anjos se sustentarão nas mãos, como está no Salmo 91. Aí Jesus falou, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, 3 tentações que Adão caiu, Jesus venceu. Entendeu? Quando ele tinha que vencer o que Adão tinha caído. Que a Eva viu a fruta, viu que era apetitosa para comer, querer sentir. Era agradável à vista, querer ter. E era boa para dar entendimento, querer ser. 3 pecados do homem. Eu quero ser, eu sou o melhor. Eu quero sentir, eu preciso ter mulheres. As mulheres, eu tenho que ter um cara saradão. Não esse gordo, barrigudo que está do meu lado. Não, porque hoje as mulheres são assim, não vocês, que são todas santas. Mas aí no mundo as mulheres olham o marido. Ela olha e fala, ai, e esse tão lindo aqui na novela. É assim, concupiscência dos olhos, da carne, da vida. E tudo isso passa. Mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então o diabo recebeu de alguém as coisas do mundo. E se tornou o quê? João 14:30. Olha o que o diabo se tornou com isso. Quando ele recebeu o mundo, ele se tornou o quê? João 14:30. Jesus falou isso. João 14:30 diz assim, verso 30. Já não falarei muito convosco, disse Jesus, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Quem é o príncipe desse mundo? Hoje, Satanás. Mas ele recebeu isso de alguém que tinha lá atrás o mundo em suas mãos. Fantástico, né? Yahvé, Jeová, entregou para Satanás. Tanto é, agora eu vou deixar o Paulo, que está nos visitando, mais louco, que em Jó capítulo 1, a relação de Jeová com Satanás existia. Tanto é que em Jó 1,6, Rubens, você como inteligente, você não veio contaminado das igrejas, você veio puro do mundo. Isso eu digo que a pessoa que vem pura, ela aprende as coisas. Quando você vem das várias igrejas, em cada uma você vê uma coisa. A presbiteriana batiza por aspersão. A batista é imersão, estuda a Bíblia. Os outros, se não falar em língua, não vai para o céu. O outro é só social. O outro é testemunho de Jeová. Então, cada igreja tem um pedacinho. Jó 1,6. Mas vocês que estão aprendendo a verdade, conhecereis a verdade, vos libertará. Olha Jó 1,6, a relação de Jeová com Satanás. Vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante Jeová, veio também Satanás entre eles, filho. Vieram os filhos de Deus apresentar-se perante Jeová. Quem veio junto? Satanás, era filho. Prova que ele era filho. Gênesis 3:1. A serpente era mais astuta das alimárias que Jeová Elohim tinha feito. O Senhor Deus. Jeová com Elohim. Interessante isso, não? Se você não descobre onde está o Senhor, Jeová, onde está Elohim e onde está Adonai, que é o Pai, que é Jesus, aí muda a interpretação.
Todo mundo pensa que Adonai é nome igual a Jeová, que é nome igual a El Shaddai, que é nome... Não! Disse o Senhor ao meu Senhor. Ué, meu Senhor falou com o meu Senhor, que é esquizofrenia? Não, disse Jeová ao meu Adonai. Muda a interpretação da Bíblia. Mas os crentes não falam isso. O que eu posso fazer? Mas vocês estão aprendendo o que é certo. Amém? Fala, linda. Difícil. Se eu te contar, você não vai gostar. É a Bíblia Vulgata Latina que Jerônimo traduziu no século III. A Vulgata, mas é em latim, você tem que trabalhar com... É difícil, eu tenho essa Bíblia, mas tem várias. Tem a Bíblia de Jerusalém, que é muito boa, tanto para os católicos como para os crentes. A Bíblia de Jerusalém, muito boa. Tem várias, mas a que eu uso é a tradução revista e corrigida. Porque a revista é atualizada, cortou muita coisa. Eu posso mostrar para vocês depois, quando o assunto for esse. A revista de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. É a mais aceita, inclusive a Assembleia de Deus adota essa também. Fala, adoro perguntas. Mostra minha irmã lá para trás, mostra. Mostra, porque ela não sabe, a turma não sabe que ela está aqui. Mostra. Ele tinha que ser tentado. Ele permitiu ser tentado. Isso. Não é a mesma analogia dos dias de hoje? Isso. Sabe o que a gente tem que passar por aquela situação? Isso. E por isso que tem que vencer. O que a Bíblia fala? Que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Por muitas tribulações ou por muitas tentações. Mas porque ele tinha uma informação privilegiada de saber, então ele sabe. Não. Isso aí é o que os católicos falam. Sabe o que os católicos falam? Jesus não pecou porque era Deus. Aí é fácil. Não, Senhor. Jesus era o Filho do homem. Ou seja, ele deixou a glória e se tornou como eu e você. Ele era filho. Por isso que ele fala, o Filho do homem será entregue nas mãos dos homens. Quem nega que Jesus Cristo veio em carne, não está entendendo a palavra. Em 1 João, capítulo 4. Abra lá. Interessante a aplicação da irmã. Ó, adoro esses confrontos. Amo muito. Amo muito. Aí tem gente que me assiste e fala, quero ver se ele falar comigo. Vem conversar aqui conosco. Ó, 1 João 4. Olha aqui, ó. Olha só. Verso 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. O que é confessar que Jesus Cristo veio em carne? É confessar que Jesus veio com a minha carne e venceu o pecado. Porque é muito fácil falar, não, ele venceu porque ele era Deus. Não, Jesus resgatou de novo o ser Deus depois da ressurreição. Romanos 1, 3 e 4. Romanos 1, acerca de seu filho que nasceu segundo da descendência de Davi, segundo a carne. Então Jesus era filho de Davi pela carne. Declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição. Jesus se tornou de novo filho de Deus absoluto, é Deus pela ressurreição, pelo Espírito Santo. Jesus Cristo, nosso Senhor. Se não fosse a ressurreição, Jesus não seria o Pai, um com Deus, novamente. Está escrito aqui na Bíblia. Ele era filho de Davi segundo a carne. Depois ele deixou essa filiação. A carne para nada aproveita. Ele resgatou o quê? A vida espiritual, sendo o quê? Ressuscitado. E por que ele ressuscitou? Porque ele venceu a carne. Ele venceu a lei de Jeová. A lei que ninguém conseguia cumprir, ele cumpriu. Jesus pagou um preço que ninguém paga. Ele, como ovelha, foi levado para o matadouro sem pecado. Está lá em 1 Pedro 2, de 13 em diante. Ele não pecou nada, 14 em diante. Mas o que aconteceu? Ele não pecou e morreu. Então ele morreu por mim e por você, porque ele não precisava morrer. Mas ele morreu por quê? Porque ele provou que a lei é injusta, porque a lei condenou um justo. Como é que pode a lei condenar um justo? A Bíblia fala, a alma que pecar morrerá. A alma que não pecar, não morrerá. Se Adão não pecasse, não morreria. Só que Jesus não pecou e morreu. Então ele provou o quê? A inutilidade da lei. Provou que a lei não serve para nada. Paulo falou isso em Gálatas, e a lei foi para a cruz na hora
da crucifixão, e ele podia resgatar a vida e se tornar Senhor do céu, da terra e debaixo da terra. Colossenses, capítulo 3, 2, abra lá. Estou começando a ficar entusiasmado. Colossenses 2, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha que coisa linda. Verso 13, quem não se batizou já vai aprendendo. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Jesus vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Verso 14, havendo riscado a cédula, ou seja, a lei que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária. Que lei? A lei de Moisés que vocês aprenderam. Não matarás, não dirás falso testemunho, né? Não roubarás, honra pai e a mãe. Não roubar até que não é difícil. Não matar mais fácil ainda. Agora, não honrar pai e mãe hoje em dia, eu conheço filho que bate na mãe e dentro da minha família. Triste. Ah, o que é mãe? O que é pai? Quando é pequenininho, sim, papai. Pois não, papai, não é assim? Depois que fica grande, ô velhão, como é que tá velhão? Coitado do velho, né? Vai confrontar o filho, sem vergonha, mal criado, e muitas vezes vagabundo. Desculpa, temos uma geração hoje de 30 anos de idade tomando todinho em casa. Sustagem, com 50 anos, no colinho da mamãe. Que? Vai trabalhar, rapaz, se converte. Estou dando uma indireta para quem estiver me assistindo. Fala, irmão. Se Cristo veio e pecou e provou que a lei é injusta, então a lei que o próprio Deus fez em igual a Moisés, ele está se contradizendo. É injusta. Mas quem falou que ele é justo? E quem falou que a lei de Jeová é de Jesus? Quem falou para você? Quem falou que Moisés a lei de Moisés é de Jesus? Quem falou para você? Mas não foi Deus que escreveu nas tábuas da lei? Mas o pai de Jesus escreveu? Quem falou para você? Me mostra isso na Bíblia e eu rasgo meu diploma de médico. Quem criou a lei, então? Hã? A lei, quem foi que criou a lei? Quem criou a lei? Gálatas 3, 19. Adoro, amo tudo isso. E não é Coca-Cola. Gálatas capítulo 3. Nossa, o Paulo hoje não dorme à noite. Não, porque toda vez que vem um novo aqui, fala, meu Deus, esse médico é louco. Mas eu estou provando na Bíblia. Gálatas 3,19. Logo, olha só, como é seu nome mesmo? É Marcos, né? Felipe, quem é Marcos? Lá atrás, é a mesma direção, então você vê que eu não estou tão mal. Ó, Gálatas 3,19. Então, Paulo fala, para que é a lei? Olha aqui, Felipe, bem o que você quer saber. Para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. E a lei foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro, que é Moisés. Foram os anjos que deram a lei. Está escrito aqui na Bíblia. Ah, mas é só essa passagem? Não. Atos 7, 53, 54. Abra lá, Paulo. Ah, por que os pastores não leem? Não sei. Eu estou para descobrir até hoje. Eu acho que é o Debrecht que está por trás disso. Atos capítulo 7. Eu acho que tem coisa. Tem mensalão atrás disso. Tem mensalão, não é possível. Até a Vilma Adventista se converteu. Vai se batizar, Vilma Adventista. A mãe dela vai ter um troço. Traz a sua mãe que eu vou dar um gardenal para ela. Não quero mais, obrigado. Atos capítulo 7. Olha essa aqui, Felipe. Adoro. Ele vem com inocência, que nem os japoneses. Primeira vez. Mas pastor, não foi o pai que deu a lei? Não. Como é que o pai dá uma coisa e depois o filho destrói? Como é que Jesus veio para cancelar o que o pai deu? Porque, veja bem, Jeová falou o seguinte. Hã? Como é que o anjo faz o que Deus não mandou? Mas pera um pouquinho. Se foi o anjo que deu, alguém mandou o anjo dar, porque o anjo não vai fazer. Foi Jeová. E Jeová é o Deus, quem é Jeová? É o Deus de Israel. Homem de guerra é? Jeová. Como é que canta lá o nosso irmão querido Ademar de Campos? Homem de guerra é Jeová e Jesus é homem de paz. Outro espírito. E Jesus falou assim, eu e o Pai somos um. Como o Pai pensa, eu penso. Só que Jeová, eu vou mostrar para você, não tem nada a ver. Continua lendo, Atos 7, 53. Estevão estava falando tudo sobre o que aconteceu com Israel. Quando chegou nesse ponto, ele levantou a ira dos judeus. Porque ele falou assim, verso 53. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes. Então ele teve a revelação. Vocês receberam a lei dos anjos e não guardaram nem a lei dos anjos. E ouvindo eles isto, enfureci-se seu coração.
e rangiam os dentes contra ele. Ficaram loucos porque descobriram a verdade. Descobriram que foram enganados. O povo de Israel foi enganado no Velho Testamento. No Velho Testamento houve esse engodo. Jesus veio para consertar. Ouviste o que foi dito, Jesus falou. Olho por olho. Quem que deu essa lei? Está lá em Levíticos. Jeová, não foi? Mata todos os inimigos, Deuteronômio 7. Não permanecerá na tua tenda nenhum amonita, moabita, amorreu, jebuseu, toda aquela terra. Mata todo mundo. Não matou, está fora. Aí Jesus vem e fala o quê? Amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos maltratam por ser, para que sejais o quê? Filhos do vosso Pai. Não estou entendendo. O primeiro o pai manda matar, agora se tornou bonzinho atrás de Jesus. Aí os crentes, não, é um pensamento errôneo. O pastor não falou nada. Não sabe que existe um mensalão por trás. Não é possível. Está errada. A igreja moderna está errada. 100 anos, 200 anos, 500 anos de engodo. Porque Lutero não teve esta revelação na primeira restauração, ou seja, a primeira reforma. Hoje, depois de 500 anos, porque agora em 2017 fez 500 anos da reforma, estamos vivendo a segunda reforma, depois de 500 anos. Começou em Lutero, agora completou com o nosso tempo, para a igreja ser uma, porque a igreja como está, não sobe, Felipe. Eu tenho a verdade. Aí o Universal Reino de Deus, não, se não se batizar na minha igreja, não vai para o céu. Aí a congregação cristã, o resto é tudo primo, nós somos de Deus. Então, e aí? Quem está certo? O Espírito de Cristo está sendo restaurado agora, porque nenhum nem outro está certo. Vamos continuar. Bom, vamos continuar. O diabo, então, eu já falei, o reino de Jesus não é deste mundo. Aliás, Jesus disse que a carne que Jeová criou, nada aproveita. Em Jeremias 32, você fala, mas quem é Jeová? Jeremias 32, 27, eu te digo, abra lá. Abra lá em Jeremias. Está começando a ficar interessante, né, Felipe? Ai, adoro. Você não vai dormir essa noite. Você vai procurar no canal do Dr. Newton, lá no YouTube. Ai, cada uma que você vai assistir. Mais de 100 temas. Se você pegar o Gênesis, então você não dorme. O que eu falei? Jeremias. Olha só, Paulo, você que é pastor. Jeremias 32, 27. Quem é Jeová? Então me fala, é o diabo? Não, não fala isso, que Jeová se ofende, vai te pegar à noite. Que Jeová, escreveu no leão, olho por olho. Jeová é assim, é vingativo. A ira do Senhor se acendeu contra Israel 333 vezes. Paulo, você que veio da presbiteriana, Paulo, 333 vezes está escrito a palavra furor do Senhor no Velho Testamento. E se somar ira com furor dá mais de 500. Aí, sabe quantas vezes a palavra fé está no Velho Testamento? Quantas? Uma! É o mesmo Deus? Trava tudo. Trava a teologia. Não dá para continuar, pastor. Tem que continuar. A revelação não pode parar. Jeremias 32, 27. Eis que eu, Jeová, eis que eu sou o Senhor, que é Jeová, o Deus de toda a carne. Jeremias 32, 27. Jeová criou a carne. Jeová é o Deus da carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Aí Jesus falou o quê? Em João 6, 63. Agora vai lá, põe na sua Bíblia do lado de Jeremias 32, 27, põe Jesus, João 6, 63. João 6, 63, Jesus fala o seguinte, olha aqui, ó. João 6, 63. O Espírito é o que vale, é o que vivifica. A carne para nada, quer dizer, Jeová criou a carne e Jesus falou, a carne para não serve para nada. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, outro Espírito. Fantástico, não? Então, para vocês que já frequentam a igreja, está um choque. Mas para o Rubens, não. Fala, Rubens. Pastor, acho que respondendo a pergunta dele, sim. Está claro no primeiro, se não me engano, João 6, 7, 8, que fala que Jesus destruiu o império da morte. Né? Ele destruiu o império da morte a partir do momento que ele... Hebreus, capítulo 2, 5 a 7. Ele destruiu o império da morte, cujo príncipe era o diabo, tá certo? Fantástico esse rapaz. Ele está pegando, ele vai ser um pregador. Logo, logo ele vai estar aqui no meu lugar. Ele
E o primeiro japonês de todos os tempos convertido legitimamente, nosso querido Sérgio Miyati, e seguido pelo seu cunhado, que puxa a sardinha dele para casar com a irmã dele, o Ricardo. Já casou, acabou. Você não tá nem aí mais agora, né? Quem fez seu casamento? Meu Deus, fui eu, hein? Que bênção. Glória a Deus. Vamos continuar, que tem mais coisas novas para vocês. Então, olha aí. A carne é de Jeová. Também de Jeová é outra coisa. Eu estou batendo forte hoje. Eu vou começar com novidades daqui a pouco. Até agora são coisas antigas. Ageu 2:8 de Jeová é o quê? Quem já sabe de cor? Até parece que vocês não sabem, né? Vocês que ouvem dízimo todo dia. Vocês que pregam sobre dízimo todo dia. Ageu, antes de Zacarias, depois de Sofonias. Ageu 2:8. O que diz Jeová? Verso 8. Ai, se os pastores estão me assistindo, eu preciso me benzer hoje. É tanta maledicência contra mim, ainda bem que existe uma blindagem espiritual na minha vida. Eu tenho assim um campo de força, que nem o Batman. Não é o Batman, não é aquele. Aquele tem um campo, o Super-Homem? Sei lá que demônio que tinha um campo de força. Eu tenho um campo de força que não pega as pragas, porque se pegasse, estaria morto. Os pastores falam, Ageu 2:8, minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Quem é o Senhor dos Exércitos? Porque ele gosta de guerra. Homem de guerra é Jeová. É as guerras de Jeová. Davi lutou todas as guerras de Jeová e venceu todas. Então Davi tinha duplo coração. Um coração de guerra, segundo Jeová, mas um coração de amor, segundo Adonai. Jeová era líder de Davi pela guerra. Era um guerreiro, Davi. Lutou todas as guerras e venceu todas de Jeová. Mas o coração era misericordioso como o Pai. E tudo isso que ele falou, disse o meu Senhor ao meu Senhor. Disse Jeová ao meu Adonai. Fica do meu lado. Então, hoje Jeová já queria, desde o começo, subornar a situação, entendeu? Trazer para o lado dele, Adonai. Interessante, essa é forte, hein? Ou vocês pensam que não existe principados e potestades em cima de uma tremenda de uma guerra? Agora a guerra já foi ganha por Jesus. Não há outro nome pelo qual devemos ser salvos. Ele é o Senhor absoluto do céu, terra e debaixo da terra. Então Ageu diz que Jeová é o Deus do ouro e da prata. Então por causa disso que hoje existem os coaches econômicos para fazer você ganhar dinheiro. Crente, você precisa ganhar dinheiro. Como ser rico? E enche no sábado assim. Por pastor Enilton ninguém vem, só vocês que são santos. A turma que vem no sábado para aprender a ganhar dinheiro não vem na terça. A turma que vem não vem na terça. A Juscelene não está entendendo nada. Mas é verdade. Existem vários tipos de crentes. Aqueles que gostam das coisas de cima, que vocês estão ouvindo. Como Jesus disse em Mateus, capítulo 6. Abra lá, 6:19. Será que o Paulo vai voltar, seu irmão? Depois de hoje? Meu Deus, ele vai te chamar hoje à noite em casa. É que nem a Super Nani, como ela descobriu, ela não dormiu 2 noites. Eu falei, ela não volta mais. Se tornou minha fã, né? Mateus, ela está viajando o Brasil todo, graças a Deus, conforme a profecia. Mateus 6, verso 19. Olha o que Jesus fala sobre ouro e prata, Rubens. Olhem, crentes, Mateus 6,19. Não ajunteis tesouros na terra. Outro espírito. Onde a traça e a ferrugem corrói, tudo corrói. E onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu. Outro espírito de Filipe. Olha aqui, ó. Onde nem traça nem ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Se meu tesouro está na prata e no ouro, meu coração fica na prata e no ouro, em mamon. Se meu tesouro está lá em cima, o meu coração está lá em cima. Que fantástico! Muda a igreja. Muda a igreja. Muda a motivação. Muda o espírito. Fala, irmão. Isso. Mas aí depois está escrito que o Senhor dos Exércitos, neste lugar darei paz. Darei paz.
É verdade, a paz no mundo vem de Jeová, porque ele é um homem de guerra. Se você, vamos dizer assim, dá para ele o que é dele, você recebe a bênção material. Mas quando Jesus fala assim que a paz que o mundo dá é diferente da que eu dou. Então, é aí que está. A paz mundana, espera um pouquinho, Felipe, a paz do mundo vem de Jeová. Jesus falou assim, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, porque o mundo vai dar a paz de Jeová, a minha paz é outra. Aí ele fala assim em Mateus 11, não creia que eu vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. Porque eu vim trazer dissensão, pai contra filho, nora contra sogra, irmão contra irmã, tá? E os inimigos dos homens serão seus familiares. Está lá em Mateus. Então Jesus fala assim, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Isso está em João 14, 27, se não me engano. Abra lá para ver se eu estou certo. Se eu estiver errado, você me condene e me pregue na cruz. Vou até tomar um copo d'água, vai em homenagem ao Felipe, crente tradicional Felipe, criado nos moldes tradicionais e hoje sendo descortinado, uma revelação. Não me chamam para dar curso nenhum. Para mim está tendo teologia, nem me chamaram. Então está tendo uma teologia aí, né? Paga, né? Nem estou fora. Pastor Enilton, se eu passar perto, ele leva um tiro na testa. Nossa, você lembra? Então, faz 20 anos isso. Abra lá, Felipe, que está escrito lá em João 14, 27. Eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe, Não se turbe o vosso coração. nem se... Fique com medo. Ah, é isso aí. Nem se atemorize, não fique com medo. Pronto. João 14, 27. Eu acertei pelo Espírito. Então, irmão, essa paz de Cristo não é a paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá é Jeová que controla. Jeová controla as guerras. Jeová é homem de guerra. Então, Jeová é o Deus de Israel. Sendo Jeová o Deus de Israel, quando Israel briga com os árabes, ele está brigando também com os filhos de Abraão, porque os árabes são filhos de Abraão. E lá o Deus não é Jeová, é Alá. Mas quem é Alá? Que eu saiba, a Torá é igualzinho o Alcorão. Aliás, o Alcorão é igualzinho o Torá. Você pega a Torá e o Torá, pouca coisa muda. Então, Jeová está de um lado e de outro provocando as guerras. Jeová é um Deus de guerra. Jesus é o Deus da paz. Mas a paz não vem do mundo, a paz interior. Não vou lá não como o mundo a dá. Não se tenha medo, como Jesus falou. Percebeu? Então aprenda isso. Olha só, sobre o dinheiro, Tiago 5, 3. Mais uma, porque não posso ficar num verso só, senão vocês vão me chamar de herege. Já chamam. O único pastor que paga para pregar nunca vi isso na minha vida. E aí se não pagar? Tiago, por isso que eu prego o que eu quero. Quiser mandar embora, manda, é um prazer. Tiago 5, abra lá. Ai, como é bom ser independente. Fiz um curso agora em Salvador de medicina. Então, quem quiser fazer implante hormonal, o doutor Lino está fazendo mais implantes fantásticos para as mulheres. É uma coisa séria. Todas as mulheres que estão meio frias, vão lá que a gente deixa, o marido vai ficar feliz. Não, porque o casamento tem que ser quente. Tem mulher... Não, mulher que antes do casamento tem beijinho para lá e beijinho para cá. Porque casa acabou o beijo. Tacinho, Jean. Meu Deus, Jean, você, filho. Jean do céu. Bom, depois dessa eu vou até ler a Bíblia. O que eu falei? Tiago. Capítulo. Jean. Tiago 5. Abra lá. Olha aqui, ó. Olha só essa aqui, Felipe. Tiago 5, 1. Para chegar no 3. Olha só. Eia, pois agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. Então os ricos. Olha aqui, ó. Verso 2. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas da traça. O vosso ouro e a vossa prata, que vem de Jeová, se enferrujaram. E a sua ferrugem dará testemunho contra vós e comerá como fogo a vossa carne. Então entesourastes para os últimos dias. Então esse é o problema. A pessoa quer acumular. Porque Jeová é o Deus do ouro e da prata. Ele é meu Deus. A Bíblia fala o seguinte: não ameis o mundo. E mais, quem ama as riquezas, o amor do Pai não está nele. Porque Jesus falou, não acumuleis tesouros na terra. E digo mais, em Mateus 19, chegou o mancebo rico, Lucas 19, Mateus 19, e falou assim:
Senhor, o que eu faço para ele dar a vida? Bom mestre, o que eu faço para ele dar a vida eterna? Aí Jesus falou assim para o homem rico, por que me chamas bom? Bom é o Pai, não sou eu. Olha só. Mas se queres ter a vida eterna, guarda os mandamentos. Jesus jogou com ele. Guarda os mandamentos. Aí ele falou, quais, Jesus? Quais mandamentos? Jesus falou, ama teu Deus sobre todo o coração, com todo o teu coração. Ama o teu próximo como a ti mesmo. E não rouba, não mata e tal. Aí o cara ouviu tudo isso lá. O mancebo rico. Tudo isso tenho feito desde a minha mocidade. Como dizer, eu sou rico porque eu cumpro a lei de Jeová. Porque no Velho Testamento, quanto mais a pessoa cumpre a lei, mais recebe as riquezas deste mundo. Por isso que o judeu é rico, porque ele obedece a Jeová, e Jeová enche de grana. Então os judeus ajudam-se entre si para não blasfemar o nome de Jeová. Para ninguém ficar... Nunca você vai ver um judeu pendurado na rua, só se for psicopata. Porque ele é ajudado pelos judeus, que nem maçom com maçom. Um ajuda o outro. O judeu ajuda o judeu. Aí Jesus falou para ele, olhou para ele, falou com amor, falou, escuta, para o menino rico, você quer ser perfeito? Quer ser filho de Deus? Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás o quê? Tesouro no céu, outro espírito. Nunca falado no Velho Testamento. Aí depois você vem e me segue. Aí o homem rico olhou para Jesus, viu que ele não tinha nem onde cair morto, né? Porque Jesus falou que o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Mateus 8. Aí ele olhou os discípulos, falou, eu sou rico. Deus que me deu, o que esse homem está mandando eu jogar tudo fora? Pegou e saiu triste. Aí Jesus olhou para ele e falou assim, é difícil o rico entrar no reino dos céus. É difícil. Não porque o tesouro dele está na riqueza, o coração está na riqueza. Difícil isso. Então, amados, é outro espírito. Quem está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios 5, abra lá. A irmã médica lá atrás, né? Pediatra, não é isso? Glória a Deus pela sua vida. Aí, médica de Jesus. Não é pediatra? Ou é ginecologista? Não, sou pediatra. É pediatra, né? A história que o senhor contou, eu ouvi essa história na minha residência. Qual história? Olha, faz tempo isso. Olha só, como as coisas correm. Olha, que fantástico. Glória a Deus, isso aconteceu comigo em 1900. Glória a Deus. Olha, médica de Jesus. Que bênção. Deus me tocou agora. Eu fiquei até perdido o chão. O que eu falei? 2 Coríntios capítulo 5, 17. Abra lá. Linda passagem. Que bom que os médicos são de Jesus, viu? Porque não são muitos os sábios segundo a carne que são chamados, está lá em 1 Coríntios capítulo 1. Então, quando a gente vê um médico de Jesus, um juiz de Jesus, um judeu, dá glória a Deus 2 vezes. Porque essa raça é terrível, ela sabe que os médicos são mais espíritas e mundanos do que tudo. 2 Coríntios 5, 17. Assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se vê novo. O que é coisa velha? Enche a cara, coisa velha. Prostituição nunca mudou, sempre a mesma. A chamada profissão mais antiga do mundo, né? Prostituição nunca mudou, os homens não mudam. Coisas velhas, né? Porfias, contendas, isso, aquilo, droga, coisa velha. Velha criatura, coisas da carne. Mas as coisas novas são as coisas do Espírito, que não tem nada a ver com este mundo. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Isso são coisas de Deus. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Fantástico. Em Eclesiastes, Jeová fala assim, coma bem, beba do teu vinho. Porque quando fores para a sepultura não haverá mais conhecimento de idade. Então aproveita a vida de Jeová. Só que Jesus falou o seguinte, não, a comida nem bebida que significa o reino de Deus, mas justiça, paz e alegria. É outro espírito. Amém, irmãos? Então,
é muito forte o que eu tenho para falar para vocês. O reino de Deus não é deste mundo. Efésios, capítulo 4. Quantos textos provando a realidade. Nunca no Velho Testamento falou-se em nova criatura, em nova criação. Nunca no Velho Testamento se falou em vida espiritual, em mundo não palpável. Alguns que enxergaram o invisível foram salvos, eu vou chegar lá agora. Mas antes disso, em Efésios 4, diz o seguinte, verso 22, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Quem é o velho homem? O velho homem é o homem que não conhecia Cristo, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem. E isso acontece no batismo. A partir do batismo, você já é batizado, não? Então, você vai ser batizado em novembro, eu acho. Eu sinto que você vai ser batizado. Eu sinto. Você e o Ricardo. Vai ser batizado em novembro. Então, a partir do batismo, a pessoa é revestida do novo homem. Então, espiritualmente, você, embora você não veja fisicamente, o diabo olha e fala, ele já recebeu um manto diferente, uma cobertura diferente, lavou o velho homem, entra o novo, é invisível. Na hora que o diabo olha e fala, não posso mais tocar nele. Agora ele é uma nova criatura, está acima dos anjos. Forte isso. Acima das macumbas, acima dos espíritos, acima da Iemanjá, acima dos caboclos, acima de todos os anjos. Mas pastor, eu não tenho que orar pelo meu anjo da guarda? Sai fora disso. Sai fora. Que nem me ligou o nosso Cris. Conhece o Christian? Nosso querido adolescente convertido, cheio de espírito. E falou que à noite ele sentiu uma mão cobrindo ele. Aí ele falou, não é meu pai. Meu pai age diferente. Naquela abriu os olhos, não tinha ninguém. Aí ele falou assim, ô Satanás, sai fora. Ele sentiu que era o diabo. Daí ele falou assim, Satanás, você está louco? Eu adorei essa. Você está louco, Satanás? Mexendo com o Filho de Deus? Aí ele falou, sai daqui. Ele sentiu a coisa do quarto. Pena que ele não está aqui hoje, o Christian. O Cris. O peruano que parece japonês. Eu me confundi e falei, o japonês no final era peruano. Porque no fundo os peruanos e chilenos e mexicanos, os astecas e os incas vieram dos orientais, porque os orientais passaram pelo estreito de Bering, lá no Japão, que tinha conexão com o Alasca, lá na Rússia, lá no sul, e depois vieram pela América e desceram. Então os índios vieram dos japoneses, vieram dos orientais, os filhos de Jafé. 3 filhos de Noé, Cão, Sem, Jafé. Cão vieram o quê? Os negros, todos os da tribo de Cão, os cusitas que habitaram no norte da Etiópia e depois toda a África, filhos de Cão, um dos filhos de Noé. Depois veio os semitas, os brancos, que habitaram depois toda a região da Palestina e foram para a Europa. E o Jafé, filho, e a Bíblia fala, alargarei as tendas de Jafé. Quem são Jafé? Chinês, japonês, coreano, Xuang, os Xuangues e os índios que vieram. Então às vezes tem índio que parece japonês, porque é a mesma origem, só tem 3 raças, Cão, Sem, Jafé, branco, o negro e o asiático, que é chamado amarelo, mas é asiático. Né? É verdade, hoje é tudo preconceito, não pode falar nada, né? Falar gay você já é preso. Absurdo, é uma palhaçada de Satanás. Mas na televisão tá todo mundo pelado e ninguém fala nada. Bom, enfim, então 3 medidas de farinha. Jesus falou assim lá em Mateus capítulo 3, o reino de Deus é que nem uma mulher que pega 3 medidas de farinha e joga o fermento até que tudo seja levedado. 3 medidas, o branco, o negro e o amarelo. E os 3 formam uma só massa, que é o reino de Deus. Fantástico isso, não? Então, amados, vamos lá. Eu vou acabar agora dizendo o seguinte. Mas Jesus, por que Abraão se converteu, sendo ele do Velho Testamento? Por quê? Agora sim, ele viu o invisível. Todos os que no Velho Testamento enxergaram o mundo espiritual foram salvos. Vou provar para você. Abraão viu o invisível em João, capítulo 8. Estou acabando, mas presta atenção. João, capítulo 8. Agora não falo mais de mal de Jeová, por favor. Né? Agora não falo nada de mal de Jeová. Proibido, ele vai preso.
pelos crentes, esse que é duro. João 8,56. Que para o mundo é uma revelação boa. Porque as pessoas falam assim, mas o Deus do Velho Testamento era cruel. Eu já vi filme falando isso. O Deus do Velho Testamento é terrível. Eu vou te entregar para o Deus do Velho Testamento. Hein? Ué, já vi isso filmes? Falei, olha só, o cara tem revelação. Os crentes não sabem, mas o mundo sabe. Que o Velho Testamento é crueldade. O novo, amor de Jesus. João 8,56, Jesus diz assim. Abraão, vosso pai, exultou por ver meu dia, e viu-o, e alegrou-se. Ué, como que Abraão viu, Vinícius, o dia de Cristo? Se ele viveu 2000 anos antes. De Adão até Abraão, 2000 anos. De Abraão até Jesus, 2000 anos. Por que Abraão? Jesus falou, Abraão exultou por ver meu dia, e viu-o, e se alegrou. Por quê? Aí a resposta está em Paulo, ou que eu julgo ser Paulo, mas o escritor de Hebreus, em Hebreus capítulo 11, abra lá, olha que coisa linda. Em Hebreus 11, está a resposta. Olha aqui, olha que coisa linda. Olha aqui, ó. Hebreus 11. É, 17, viu? Pela fé, olha aqui, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, presta atenção, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Então, houve uma profecia para ele, em Isaque será chamada a tua descendência. O que aconteceu? Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar Isaque. Ou seja, e daí também em figura, ele o recobrou. Quer dizer, Abraão cria na ressurreição, falou assim, mesmo que eu mate meu filho, ele vai ressuscitar. Está escrito que em figura o recobrou. Abraão sabia que ele cria na ressurreição, porque é o seguinte, a descendência vai vir pelo Espírito. Não importa se o menino vai viver ou vai morrer. Então o que aconteceu? Ele cria em Cristo. Por isso Jesus falou, Abraão exultou por ver meu dia e viu. Lá atrás ele cria na ressurreição. E eu vou ressuscitar. Fantástico. Quem levantou a mão? Fala. De Cristo. Abraão figura de Deus. Do Pai. Só que todo o Velho Testamento, o Pai oculto permitiu acontecer. Mas estava desenhando uma história que os próprios anjos não entendiam. Os anjos não entendiam o que Deus ia fazer. Os anjos não sabiam. Jeová não sabia o que o Pai ia fazer. Por quê? Porque se soubesse, não teria permitido a morte de Jesus. Se o diabo soubesse que era ele que estava indo para a cruz e não Cristo, ele não teria permitido que Jesus fosse para a cruz. Quando Jesus foi para a cruz, o diabo falou, ganhei! Ganhei! O Filho de Deus estava sendo morto na cruz. Só que na hora que Jesus falou, está consumado! E, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Rachou o templo de Jeová. O templo de Jeová fez o quê? Abriu de cima a baixo. Se o templo é de Jeová, por que rachou quando Jesus expirou e falou, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito? Por quê? Rachou o templo, porque rachou a lei, porque acabou o ministério dos anjos, acabou o Velho Testamento, acabou a antiga aliança, começou a nova aliança, os céus escureceram, os raios caíram, rachou o templo, mortos ressuscitaram. Aí o romano lá, um dos líderes dos soldados olhou, este verdadeiramente era o Filho de Deus. Que fantástico! Que forte! E antes ele falou assim, Jesus na cruz, Eli, Eli, o Elohim, Elohim, lama sabachthani. Meu Deus, os meus anjos, por que me abandonastes? Porque antes os anjos serviam a Jesus. Antes os anjos serviam a Cristo. De repente, abandonaram Jesus na cruz. Por que vocês me abandonaram? Aí, outra palavra, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aí a justificativa teológica, não, é que Jesus tinha que passar. Então o Pai abandonou, não, o Pai nunca abandonou o Filho. Mas ele tinha que vencer, para provar que a lei era injusta, para tirar o ministério dos anjos, tirar o governo humano das mãos dos anjos. Forte, porque os anjos brincavam com os homens. O príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia,
E havia uma guerra espiritual entre os anjos. Quando Jesus veio, ele expôs publicamente e triunfou sobre anjos, principados e potestades. 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. Olha aqui, ó, verso 22. Jesus está à direita, ao qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu. Porque ele tinha descido, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos, olha que lindo, as autoridades e as potências dos céus. É muito forte. Porque havendo-se-lhe, porque antes não estavam. Antes eles estavam na deles. Eles dominavam o mundo material. Jesus veio e subjugou anjos, autoridades e potências. Quando os demônios viram Jesus, ele disse assim: por que viestes atormentar-nos antes do tempo? Porque era um tormento, Jesus, para eles. Por quê? Porque Jesus vencia a lei, mas era misericordioso. Porque a lei de Jeová é o seguinte: pecador tem que morrer. Jesus não: vinde a mim, vós que estáis aflitos, pecadores, que eu vos aliviarei. Outro Espírito. O Espírito que venceu na cruz todo o legalismo dos anjos. Agora ficou claro. Vai ser um confronto para vocês, porque hoje a igreja evangélica, ela se fundamenta no Velho Testamento. Então, renascer em Cristo é o ano do Isaac, é o ano do Daniel, é o ano do sei lá do quê. Pô, só o Velho Testamento. É só o Velho Testamento. Não, você vê, os pastores, é Velho Testamento, é Elias, e não sei o quê, e não sei o que lá. Quando chego eu confrontando, falam mal. Glória a Deus. Então, irmãos, entenderam porque Abraão foi para o céu? Porque ele viu o dia de Cristo. Ele cria lá na frente e obedecia a Jeová, mas cria no invisível. Como Moisés. Hebreus, estou acabando. Abra lá. Hebreus, capítulo 11. Estou acabando. Moisés também via o invisível. O assunto hoje é o mundo invisível. Então, os do Velho Testamento que creram foram salvos, lógico. Porque só é salvo quem crer. Hebreus 11, olha aqui, verso 23. Abra lá. Olha aqui, ó. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, verso 24, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Verso 26, agora muito forte isso aqui, ó. Tendo por maiores riquezas o vitupério. O que é vitupério? O sofrimento de Cristo, do que os tesouros do Egito. É que nem o cristão hoje, ele pode escolher ou ficar riquinho ou ser perseguido por ser fiel a Jesus. Ou sofrer por Jesus. Olha aqui, ó. Tendo por maiores riquezas o quê? O vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista o quê? A recompensa. Verso 27. Pela fé Moisés deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Então Moisés vai estar no céu salvo, porque Moisés é um homem de fé, e só vai entrar no céu pela fé. Fantástico, não? Fantástico, queridos. Então, amados, estou acabando. Eu tenho metade. A semana que vem o assunto é muito forte. Ai, eu estou até com medo, viu? Estou até com medo porque eu não sei o que vai acontecer. Tenho medo, viu? Semana que vem, diferenças entre Yahvé e Jesus. Claro. Vamos expor tudo. Diferenças entre Jeová ou Yahvé. Yahvé fica mais chique. Yahvé e Jesus. Fala. Bom, acabei já não, né? Eu vou ler mais um texto, mas pode falar. Pode falar, irmão. Tá. Quando você fala aqui dos anjos, os néfilins entram nessas? Os néfilins ou nefilins são fruto da união de anjos com homens. Onde está isso, pastor? Gênesis, capítulo 6, verso 4, 5. Tem que estar preparado. Que se vier toda a raça dos crentes aqui, eu tenho que estar preparado. Estou sozinho. Eu estou formando um exército aqui. O Adriano, a Érica, o Ricardo, o Wendel, são antigos. O nosso irmão James. Eu tenho pessoas antigas aqui comigo, mas tem uns que são novos. O Rubens está novo ainda, mas já sabe algumas coisas. Já é bom para briga.
O Jean Paulo, a esposa dele já pega o pau e... O que eu falei? Gênesis, capítulo 6. A pastora Sara agora está do nosso lado, ela era tradicional, agora ela descobriu a verdade. Gênesis está sendo perseguida por causa da verdade, que o diabo já sabia que ela ia ser do nosso lado. Gênesis 6, verso 4, olha só aqui, irmão. Havia naqueles dias os gigantes na terra, e também depois quando os filhos de Deus, quem são os filhos de Deus? Os filhos dos anjos, filhos de Elohim, entraram as filhas dos homens, que filhos? As mulheres, e delas geraram filhos. Esses eram os valentes que houve na terra, na antiguidade, os varões de fama. Quem são esses? Os nefilins. Então os nefilins nada mais eram os gigantes, que a fusão, a descendência da mistura de filhos de Deus com mulheres. Onde é que está isso? Houve aí então uma corrupção, né? Eles Total. corromperam o DNA humano. Você já leu o livro de Enoque? Já. Então pronto. Então, quem quiser, compre pela internet ou vá na Macumba, algumas livrarias espíritas. Eu comprei meu livro de Enoque numa livraria espírita. Eu fui lá na época que eu comprei, foi em 1993, ainda não havia internet. Aliás, não tinha nada, né? Tinha um computador 386, 486 em 1983, e eu fui comprar uma livraria espírita lá em Santo André, que eu pregava na região, e fui fazer uma pesquisa com um camarada, porque eu nunca tive medo do diabo. Eu entrava lá, entrei lá, fazia pesquisa, e achei, eu falei, livro de Enoque, no meio dos espíritos, comprei. Desde aquela época eu tenho esse livro. Então no livro de Enoque tem lá a entrada, a descida dos anjos, a queda dos anjos entrando nas mulheres. Eles desejaram o sexo, por isso que eles perderam o seu principado. Eles desejaram. Está escrito aqui no Gênesis 6, olha aqui, ó, verso 2. Viram os filhos de Deus, esses filhos de Deus aqui são os mesmos de Jó 1,6, os anjos, que as filhas dos homens, descendências de Adão, eram formosas e tomaram para si mulheres de todas que escolheram, porque eles tinham desse desejo. E ensinaram para as mulheres a magia, o horóscopo, a astrologia, maquiagem. Existe um livro de Tertuliano, que é O Espetáculo. Esse livro mostra a malignidade da maquiagem, né, das mulheres. Vocês não, vocês só passam o rugizinho para tirar o jejum. Isso não é pecado. Um brincozinho para dizer que é mulher, isso não é problema. Agora as mulheres do mundão é um reboque na cara, que nem Jezabel. Mas não pode falar porque é pecado. Nossa, o pastor está falando mal. Não estou falando mal. Pode usar, não é pecado não. Agora, foram os anjos que ensinaram. Os anjos ensinaram essas magias, os demônios ensinaram. Porque esses anjos eram demônios caídos. E eles então entraram nos homens e nasceram gigantes. Que gigantes eram eles? Eram os homens de força violenta que viveram na antiguidade, cuja fama passou por Noé. Porque o livro de Enoque passou para nós pelo dilúvio. Passou na arca de Noé. Esse livro, e é um livro endossado pela Bíblia, porque no livro de Judas, ele fala do livro de Enoque. Que ele virá com milhares de seus anjos. Então, veja bem, então o livro de Enoque, ele veio, ele traz o que era o mundo antigo. Então, quando você assiste lá, o Conan o Bárbaro, quando você assiste alguns filmes com os gigantes, os Pans, metade homem, metade animal, o Minotauro, todas aquelas figuras da mitologia greco-romana, era verdade no sentido de que vieram pela arca e trazem a vivência dos anjos com os homens no mundo antigo. Quando Jeová falou, vou destruir todo mundo, só poupou Noé, destruiu toda a carne humana e também os anjos. Não que eles destruíram, mas nunca mais os anjos habitaram com os homens. Ele separou águas de baixo com águas de cima. Está no livro de Gênesis. Quem são águas? Povos, multidões, nações e línguas. Então quando Deus separou, ele fez, nunca mais o homem terá contato com os anjos. E os anjos ficaram em cima do firmamento. Acabou. E você vê que até hoje cultuam esses caras, a pseudociência de hoje. Até hoje. Não, está renascendo o culto aos anjos. O Gasparetto, de manhã, fazia renascimento do culto aos anjos na Rádio Mundial, há 25 anos atrás. Eu tinha um programa na Rádio Mundial. Muitos lembram? Chamava-se Hora Marcada com a Medicina. Eu mascarava, falava que a medicina, o pessoal ouvia. Aí pregava o evangelho. Porque o negócio é Jesus. Mas eu começava a falar sobre hemorroida, falava sobre estresse, tireoide. Aí depois de 15 minutinhos, pá, entrava com os testemunhos, querida.
E aí falava de Jesus, falava sobre o Apocalipse. Isso em 94, comecei dia 4 ou 5 de agosto de 94, pode ver que caiu numa terça-feira. Era toda terça-feira, hora marcada com a medicina, de 8 às 10, com o pastor Dr. Lenilton na época, né? Pastor Lenilton, já era pastor. Sou pastor desde 90, eu sou mais antigo que os pastores daqui. Glória a Deus por isso. Amém? O que mais? Alguma dúvida mais? Não. Eu acho que o livro do Enoque tem na internet para ler. Tem, hoje tem tudo na internet. Hoje você baixa tudo na internet. Mas é legal ler. O livro... Hoje eles tentam trazer esses Néfilins à vida, parece. Porque você vê alguns lugares assim, o culto dos caras é absurdo. Agora, quando você começa a ler fundo o livro de Enoque, depois do 2º e 3º capítulo fica bem difícil. Porque é uma linguagem tão rebuscada. Por isso que o Concílio de Nicéia, do século IV, não integrou o livro de Enoque na Bíblia. Porque é uma linguagem pior do que o Apocalipse. Se você já acha o Apocalipse uma loucura, joga a 10ª potência o livro de Enoque. É muito difícil. Quando ele fala dos anjos que caíram, Samiasa, Uriel, aquela turma toda, o nome dele dá nome aos demônios. O líder dos demônios, tudo lhe dá um nome ali. Depois começa uma figuração muito grande que você não começa mais a entender. Então não é fácil. Então, mas é bom você ler para confirmar o que eu tenho pregado aqui. Amém, queridos? Para encerrar, o mundo invisível é real. 2 Coríntios, capítulo 4. Abra lá, Larissa, você que é uma serva de Deus, pregadora da palavra. 2 Coríntios, capítulo 4. Estou acabando. Olha lá. E a semana que vem não percam diferenças entre Jesus e Yahvé. Mas pastor, isso vai escancarar. E se eu tenho um troço antes? É bom falar logo. Que se eu tiver alguma coisa, vocês já ficam sabendo. Primeiro que foi Jeová que me aprontou. Segundo, eu já passo para vocês, vocês pregam por aí. 2 Coríntios, capítulo 4. Será que o Paulo vai dormir essa noite, Marlene? Eu estou preocupado com o seu irmão. 2 Coríntios, capítulo 4, verso... olha que coisa linda. 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então, olha só, Felipe, a tribulação é necessária. Atos 14, 22. Por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E aqui ele fala, a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso de glória para nós. O cristão que não é tribulado, ele acomoda, não ora mais. Ele fala, tá tudo bem, deixa para lá. E vai lá assistir o filme lá, entendeu? Agora aqui, ó. Não atentando nós nas coisas que se veem, verso 18, mas nas que não se veem. Porque as coisas que se veem são ilusão. Isso aqui é uma ilusão. Daqui 1 ano, 10, 20, 100 não existe mais. Mas as coisas que não se veem, olha aqui, ó. Mas as coisas que não se veem são eternas. Os espíritos são eternos. A sua alma é eterna. Ela vai ficar lá em cima com Jesus, se você perseverar até o fim. E crer em Cristo. E vai lá para baixo com os demônios, se você não crer. Quem crer e for batizado, quem não crer será condenado. Mas é uma coisa muito simplória. Mas é assim. Não se aparte da simplicidade que há em Cristo Jesus. 2 Coríntios 11, 3. Marcos 16, 15 e 16. Aquele que crer e for batizado será salvo. E os sinais vão seguir o teu crer. O poder vai vir na sua vida. Para você que é médica, querida, estava numa cirurgia. Uma moça morrendo. 0% depressão. Já tinha perdido 5, 6 litros. Intracate, venossecção, sangue, tudo que é lado. Ela tinha levado uma facada na barriga. Que nem do Bolsonaro. 17 anos a moça. E eu operando com um Sung, coreano. Sung! O Sung, 5 horas da manhã. Todas as equipes operando, sobrou eu e o Sung. Para operar essa moça. A moça morta. Chegou pálida. Chegou dessa cor aqui. Branca. Tem que abrir essa moça. Abrir o sangue. E sangrando. 5 horas da manhã. E nada. Falei, meu Deus, enxugava. Onde está o sangue? Onde está? Cadê o sangramento? E nada. E o anestesista Lenilton está morrendo. Acabou, o pulso acabou, morreu, a moça está morta. Aí o chinês dormindo, o coreano. Eu, acorda, Sung, batia com a tesoura. Acorda, Sung, me ajuda. Sung, ele era quintonista. Eu era R3, cirurgia todinho. Aí eu paguei, Jesus, põe a tua mão, enfiei a mão. Falei, Sung, seca. Achei, pela fé.
o sangramento. Ele foi enxugando, acabou o sangramento. Aí eu falei, agora afasta devagar que eu não posso tirar a mão. Foi tirando, afastou as alças intestinais, afastou o útero que eu consegui entrar. Eu tinha posto meu dedo bem na artéria ovariana direita, que a ponta da faca tinha furado. Amarrei, a pressão voltou a subir, acabou o sangramento. Fechamos a cavidade, drenei, a moça viveu. Dei alta em 2, 3 dias, 4 dias, sei lá. Passou 10 dias, ela volta para tirar os pontos com a mãe. Eu falei, filhinha. Aí você estava consciente, né? Falei, foi Jesus que te curou, que te salvou. A mãe, chinelinho de dedo, coquinho. Glória a Deus, pastor, doutor. O senhor é de Deus? Eu falei, sou de Jesus. E foi Jesus que curou sua filha. Ela falou, eu sou crente. Ela estava desviada, mas agora ela voltou para a igreja. Depois dessa facada, eu falei, glória a Deus. Porque a mãe estava orando, ela estava no meio da boca do lixo, na rua Aurora, e levou uma facada de um gigolô lá na boca do lixo. Mas Jesus está onde o cristão, ou o desviado, ou aquele que não é de Deus, mas precisa ser, está. Então nunca deixe de orar pelas pessoas, porque a tua oração blinda uma pessoa. Se você não orar, às vezes o diabo prevalece. Guarda isso. Que nem o Gabriel está aqui porque você orou pelo seu filho. Está aqui seu filhinho, convertido e batizado. Quem foi que te batizou? Você batizou aqui na igreja, né? Fomos nós que te batizamos. Amém, queridos? A semana que vem não perca. Vamos dizer assim, a emocionante saga que continua. Amém? Muitos assistirão. Se preparem, façam as perguntas. Estão assistindo aí, não? Não, então sim. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Palmas para Jesus.